eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Bom dia, que bom podermos retornar aos nossos cultos, ainda de uma maneira um pouco diferente. Se há algum tempo atrás a gente dissesse que tinha que entrar de máscara na igreja, a gente ia achar isso muito estranho. Agora precisamos. Se os nossos cumprimentos fossem dar uma cotovelada, assim, o cotovelo, ou de alguma forma assim, também iríamos achar isso muito estranho, né? Talvez, se alguém dissesse isso há uns 4 meses atrás, alguém até fosse ficar ofendido. Mas a verdade é que os nossos tempos trazem novas perspectivas que devemos respeitar. Por isso eu também, ao iniciarmos este culto, dizer que bom que podemos estar juntos, quero falar que algumas limitações a gente, infelizmente, ainda precisa ter. Uma é claro, todos os cuidados com álcool, com máscaras, cadeiras mais distantes, um número mais limitado de pessoas, enfim, são cuidados que a gente precisa ter nesse tempo. Inclusive, com isto, algumas comunidades em nossa igreja estão retornando aos cultos, algumas aqui em Joinville ainda querem esperar mais um pouco, e nós damos esta liberdade, tanto é que também vamos continuar tendo, da nossa parte, ainda os cultos online para as pessoas que ou não podem vir ou ainda não se sentem à vontade para estar conosco. Além desses cuidados básicos, também quero dizer que neste início, nessa volta, nós não vamos estar distribuindo cancioneiros em cultos, como outras vezes fazíamos. Não sempre entregávamos um cartão a quem visita, ou aniversariantes. Vamos ainda estar nesse tempo evitando. E também no cantar, que é algo muito importante. Eu vejo que nós voltamos aos cultos faltando algumas coisas bem importantes. Uma é aquele abraço que a gente pode dar nos nossos irmãos. E outro no canto a gente também quer limitar um pouco. Eu queria dizer, os hinos vão ser projetados, que você louve de coração, ou cante mais baixinho, que é algo que a gente quer ter também como cuidado nesse tempo da volta. Algumas pessoas sobre esses cuidados podem dizer assim, mas será que precisa tanto? Será que é exagerado? E a realidade é que nós estamos num mundo hoje onde parece que nem os cientistas se entendem bem, porque às vezes a gente ouve uma pessoa dizendo uma coisa, outra, tem líderes que tomam uma posição, outros outra. No mundo todo há um debate sobre como agir, porque é uma situação muito nova. Mas algo que a gente quer dizer
Se daqui a algum tempo a gente perceber assim, não, os cuidados foram exagerados, não tem problema, não é verdade? Agora, a gente também não quer, né, deixar de ter os cuidados necessários se daqui a pouco a gente perceber, não, era preciso realmente ter esses cuidados. Por isso, né, que a gente quer agir dessa forma com toda a responsabilidade. Mas que bom que você está aqui, que bom que podemos louvar juntos o nosso Deus. O Jackson e a Gisele estão no louvor e vamos acompanhar, vamos louvar a Deus com o próximo hino. Bem-vinda família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Que só falemos coisas boas e de seu amor. Que o Santo Espírito nos guie em oração. E então vamos ser da família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Você pode confiar. 2 Coríntios 13, 11 a 14, ali está escrito: Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se e exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, é a tua palavra, pelo agir do teu Espírito Santo, que renova a tua presença em nossas vidas. Por isso te pedimos que tu nos fales através dela. Aquieta a nossa mente e o nosso coração. Livra-nos, Senhor, de ficarmos apenas com nossas preocupações e ajuda-nos a olharmos para ti e deixarmos que tu nos traga tua paz, tua bênção e também, Senhor, que tu nos desafie a te servirmos. Abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nunca deixamos de estar ou de poder estar reunidos. E vamos continuar também com este meio de podermos ter cultos online, até para as pessoas que não vieram, ou que não vierem, ou também quando você não puder vir. Mas voltar aos cultos é bom.
Até ouvi, né, que pessoas que chegaram dizendo, que saudade. Aquela saudade de se reunir. De fato, o tempo que nós estamos vivendo trouxe muitas limitações a nós. Em talvez muitas coisas a gente tenha saudades, muitas coisas a gente tem que tomar cuidado. Algumas coisas talvez continuam bem normais, mas algumas coisas tiveram que mudar o seu ritmo, o seu jeito de ser. E que bom quando a gente pode dizer, que saudade de poder se reencontrar. E talvez você tenha lembranças, né, de outros tempos, de poder estar com a comunidade reunida, louvando a Deus, ou talvez em algum grupo que você participe na vida da comunidade e que nesse tempo também ficou sem estar se reunindo, pode ser, né, um grupo de jovens, de mulheres, de casais, de homens, enfim, mas aquele grupo que você, que pena, e você sente saudades. E nós lembramos das coisas boas, e é bom que a gente lembre de coisas boas. Mas às vezes, quando nós lembramos das coisas boas, nós podemos também nos esquecer que nem tudo sempre é bom. Até na igreja. Afinal de contas, se participamos da vida da comunidade, talvez já tenhamos passado por algum momento de algum conflito, de crítica, de alguma coisa que nós não gostamos que aconteceu, ou que alguém não gostou, né, e a gente achou que não deveria ter sido assim. Enfim, mesmo na comunidade, né, a gente pode passar por dificuldades, pode passar por aqueles momentos em que um não gosta da atitude do outro, em que há algum conflito, e isso acontece porque nós somos humanos. E assim é nas nossas vidas. Por isso até é bom que a gente passe um tempo sentindo falta de alguma coisa, porque aí a gente vê como aquilo é bom. Isso, em outros tempos, eu já ouvi, você talvez também, até de pessoas adoentadas, né, que em algum momento tiveram que ficar longe do trabalho, e daí, como eu senti saudade do trabalho, agora não vou mais reclamar. Enfim, né, a gente lembra das coisas boas e lembra do valor das coisas. E eu inicio dessa forma porque o apóstolo Paulo estava aqui escrevendo aos Coríntios. É o final da sua carta, por isso até, né, no próprio texto que nós lemos, ele fala em se despedir. Ele estava se despedindo porque estava terminando a carta. Estava terminando aquilo que estava escrevendo. E ele chama os coríntios de irmãos, logo no início, né? Despeço-me de vocês, irmãos. Mas esses irmãos nem sempre se davam muito bem. As duas cartas que Paulo escreveu aos coríntios são as cartas onde há mais conflitos ali, que aparecem. Lembrando algumas coisas, né? Já no começo de 1 Coríntios, há um texto onde Paulo diz, alguns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Paulo, outros que se acham mais espirituais ainda dizem eu sou de Cristo, quer dizer, e aí Paulo diz não deve haver partidarismo, havia uma divisão naquela comunidade. Num outro momento, Paulo escreve até sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios, que está ali, mas ele fala isso até dizendo da necessidade de ordem no culto, falando que os dons são para unir o corpo, que é um corpo de Cristo. Por quê? Porque haviam divisões. Quando ele fala até dos dons e do corpo de Cristo, ele diz, a mão não pode brigar com o pé, e assim. Ele vai falando por quê? Porque haviam ali os conflitos. Na carta de 2 Coríntios, da mesma forma, ele já começa falando que haviam pessoas que não o consideravam como apóstolo, que estavam contrárias a ele ali na comunidade de Corinto. Depois ele diz numa outra parte que o evangelho é como tesouro em vasos de barro. Ele diz, nós somos os vasos de barro, porque nós não somos perfeitos. Enfim, são alguns exemplos, mas se nós lermos 1 e 2 Coríntios, são muitas as vezes onde aparece isso. Aliás, é até interessante, eu estava pensando, Paulo escreveu algumas cartas para comunidades, né? E assim também foi com Corinto, uma comunidade onde ele esteve evangelizando, onde ele esteve falando de Jesus. Mas ele escreveu, por exemplo, também 2 cartas aos Tessalonicenses. E os Tessalonicenses ele elogia por causa da sua fé, porque eles estavam firmes em Jesus. E escreveu 2 cartas aos Coríntios. E as 2 cartas aos Coríntios ele
muitas vezes tem que chamar a atenção por causa dos conflitos que havia na comunidade. Mas sabe, ter problemas nem sempre é ruim. Porque as 2 cartas de Tessalonicenses nos dão 8 capítulos para nós podermos aprender hoje. E as 2 cartas de 1 Coríntios nos dão 29 capítulos. Ou seja, ele escreveu muito mais ali onde havia os problemas, e ali tem muito mais ensino até para as nossas vidas. Aí já tem uma lição, né? Os conflitos muitas vezes podem nos servir para crescermos, para amadurecermos. Mas, voltando à palavra, Paulo chama então os coríntios de seus irmãos, porque, de fato, são irmãos na fé. Eram irmãos na fé dele, mesmo nas dificuldades. Alguns estudiosos, pesquisadores da Bíblia, dizem que talvez uma das razões de Coríntios ter essas dificuldades é que era uma comunidade muito diversa. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade próspera naquela época, onde vinham pessoas de todas as partes do mundo. Então, pelo que se sabe, a comunidade cristã começou até com escravos que aceitaram a Cristo, mas logo também houveram pessoas nobres que aceitaram a Cristo. Então era uma divisão social bastante grande. Além disso, havia uma grande diversidade cultural, porque como era uma cidade portuária, lá vinham pessoas de diferentes lugares, de diferentes situações, tinham jeitos diferentes, e tudo isso era uma dificuldade para aquela comunidade caminhar sempre junto. Mas este era o chamado de Deus, e esse é o chamado de Deus para nós também. E o que é preciso para alguém ser irmão? Como eu disse, Paulo fala aqui aos irmãos, o que é preciso para considerarmos, para termos alguém como irmão? Claro, falando aqui de irmãos, estamos falando de irmãos na fé. O que é preciso? Algumas pessoas acham que é preciso pensar igual. Se eu pensar igual ao outro, aí está tudo certo. Mas se o outro tiver uma diferença com relação a mim, aí eu já entro em conflito porque eu não concordo com as ideias dele. O nosso mundo está muito assim. Parece que cada vez mais. Até algo que aconteceu na semana que passou. Num desses grupos de WhatsApp, um grupo, né, de uma outra situação, que eu estou dentro do grupo, houve uma discussão sobre cloroquina. Acho que você já viu essa discussão, pelo menos na TV, mas no grupo eu achei, assim, tinha uma pessoa que defendia a cloroquina, né, e colocava lá sites e textos e tal, e outra pessoa rebatendo. Eu não me manifestei, fiquei só achando aquilo engraçado. Por que engraçado? Porque nenhum dos dois é médico, nenhum dos dois é cientista, nenhum dos dois está nos hospitais, e estavam defendendo ferrenhamente uma posição. Uma posição que a gente sabe, né? Se a gente vai olhar de fato esse tema, tem pessoas que são a favor, pessoas que acham que não é bom, tem pessoas que dizem que pode ser uma saída, tem outros que dizem que os efeitos colaterais não valem a pena. Mas assim, a única coisa que eu posso esperar é que se eu ficar doente, que eu seja bem atendido pelos médicos, que os médicos saibam o que fazer. E claro, a gente pode ter a sua própria opinião, a gente pode ouvir um, pode ouvir outro, e achar, não, acho que esse lado está mais certo. Claro que podemos. Mas é meio sem sentido eu brigar por uma posição, nesse caso. Porque eu não tenho conhecimento para isso. Não é verdade? Mas não é assim que no nosso mundo hoje as pessoas brigam, né, por aquilo que no fundo não conhecem, que no fundo não sabem. Eu, por exemplo, só vi a caixinha de cloroquina até hoje, não sei, né, se alguém já teve por alguma situação de saúde que tomar esse medicamento, talvez tenha, mas ninguém de nós, de fato, a não ser que haja um médico, um pesquisador, vai poder dizer com muita propriedade. Nós só vamos poder falar da opinião de outros. E como eu disse, a gente pode achar algo melhor ou não, mas nós não temos como definir a posição. Eu trago isso como exemplo porque o nosso mundo é assim, as pessoas muitas vezes se debatem sobre situações que nem têm tanto conhecimento. Na igreja, muitas vezes acontece isso aí por preferências. Daí tem as pessoas que dizem, não, eu prefiro mais o louvor de tal jeito. Outros, não, eu gostaria mais do outro.
eu gostaria que naquele grupo acontecesse assim. Eu preferia que nos nossos cultos fosse desse jeito. Claro, que bom quando é essa diversidade de opiniões. Diversidade de opiniões e de ideias é muito bom, mas é ruim como às vezes pode acontecer que uma pessoa pense, não, outro não pensa que nem eu, então já não concordo com ele. Até entre igrejas é assim. A gente sabe que nós temos a palavra de Deus, cremos em Cristo, mas às vezes há alguma doutrina um pouco diferente na maneira de interpretar a Bíblia. Se Jesus é o Senhor, se nós cremos na palavra de Deus, há uma diversidade, a gente entende isso, a gente respeita. Mas há pessoas que não respeitam. Não, se ele não pensa exatamente igual a mim, ele não está com Deus, ele está condenado. Assim muitas pessoas vão dizer no nosso mundo. E aí eu gostaria de lembrar isso. Ser irmão não é pensar igual. Ser irmão é caminhar juntos, a partir do mesmo Pai. Então, ser irmão é reconhecer que nós somos feitura de Deus, como nos diz a Bíblia. Foi Deus quem nos fez, Deus nos criou a todos nós. E Deus mandou seu Filho Jesus para nos salvar, e Jesus morreu na cruz por todos nós. E isto nos torna irmãos e irmãs. E aí pode haver diferença, a gente pode lembrar até das nossas casas. Se você tem irmão ou irmã, viveu junto com ele, provavelmente já brigou. Não é verdade? Ou tem alguém aqui que tem um irmão, uma irmã, e nunca brigou com o seu irmão ou sua irmã. Acho difícil isso. Por que isso acontece? Porque não gostam um do outro? Pelo contrário, normalmente, é bom que seja assim, né? Os irmãos se gostam, se amam. Mas eles vivem juntos, né? Principalmente na fase da infância, e isso cria um conflito, porque às vezes as ideias não são as mesmas. E também há uma liberdade maior. Né? Se de repente uma pessoa estranha faz algo que eu não gosto, eu só vou achar, não gostei disso, mas vou me calar. Agora, se um irmão, se uma pessoa íntima a mim, se uma pessoa bem conhecida faz algo que eu não gosto, eu vou dizer, não gostei disso. Não é assim? E isso cria, então, as diferenças. Mas nestas diferenças nós crescemos. Nisto nós amadurecemos. E isto é ser irmão, é ser irmã. Quer dizer, não é negar os problemas, mas é caminhar junto com as dificuldades. E é isso que Paulo faz com os coríntios, e por isso Paulo escreve 2 cartas aos coríntios. É isso que ele também nos chama a vivermos. Tanto que depois ele até diz, saúdem uns aos outros com beijo santo, diz a minha tradução da Bíblia. Algumas traduções até vão falar em ósculo santo. Mas ósculo é o mesmo que beijo. Ele chama, então, para que haja comunhão. Claro, na nossa cultura, especialmente, né, entre os homens, não é costume o beijo, mas é costume o abraço. Então a gente poderia dizer que entre nós o abraço é importante. Esse mostrar-se junto um ao outro, mesmo que nesse momento seja só aquele abraço virtual. Ele também lembra, todos os santos vos saúdam, ou seja, que a comunidade cristã não era apenas os coríntios, era todos os cristãos, todos aqueles que aceitaram a Jesus, que foram santificados, porque Jesus morreu na cruz por eles, de todos os lugares, e assim também é hoje. Não somos só nós aqui, mas somos irmãos de todas as pessoas que andam com Jesus, de todas as pessoas amadas por Deus. Mas há uma tarefa. Primeiro é preciso reconhecer que somos irmãos, mas como irmãos temos um chamado. Isso Paulo também fala no texto. No versículo 11, ele coloca 4 pontos. Ele diz assim, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. É bom reconhecer que a outra pessoa é meu irmão, minha irmã, mas há algo a ser feito. 4 pontos que Paulo coloca. A primeira é, procurem aperfeiçoar-se. Toda vez que eu vejo a palavra aperfeiçoar-se na Bíblia, eu lembro de um corinho antigo, uma música, que dizia assim, sempre melhorando, sempre melhorando. Sempre melhorando no Senhor. Aperfeiçoar-se é isto.
é o procurar ser sempre melhor a partir de Cristo. Deixar que Jesus vá me transformando, que Ele vá me renovando. A gente tem coisas na nossa vida, jeitos de ser. De repente, alguém é muito tímido e não consegue se manifestar muito facilmente. Outra pessoa pode ser muito irritada e facilmente já estourar. Outra pessoa pode ter, né, um jeito de querer as coisas nos mínimos detalhes, ser mais detalhista e com isso às vezes ser um pouco chato. Cada um de nós tem os nossos jeitos e aperfeiçoar-se é entender o nosso jeito e procurar usar ele da melhor maneira para nos relacionarmos com os outros e para exaltarmos o nome de Deus. É a gente crescer no nosso jeito de ser. Como irmãos, precisamos disso, de nos aperfeiçoar. E aí já vem o segundo ponto, que é exortem-se mutuamente. Exortar é chamar a atenção um do outro. Novamente, aquela liberdade que o irmão pode ter com o outro. E exortar não é falar mal, não é falar pelas costas, é falar para a pessoa. Também não precisa ser aquela coisa agressiva, mas pode ser aquela palavra dita: olha, aquela tua atitude não fez bem, aquele teu jeito desagradou outros. E quando a gente diz isto, isso pode ajudar a outra pessoa novamente a se entender e a crescer. Ou seja, ser irmão não é sempre querer fazer tudo, né, para agradar o outro, mas é também ajudar a outra pessoa a se entender, a se compreender e às vezes até chamar a atenção. Terceiro ponto que Paulo diz é: tenham um só pensamento. E aí você pode dizer, mas isso está em contradição com o que eu estava dizendo antes, né? Que nós somos diferentes e que às vezes não temos o mesmo pensamento. Não, não está em contradição. Apenas nos lembra uma meta. Nós somos diferentes, mas justamente a partir do dialogar, do conversar, é que as ideias podem, de repente, ter um meio comum, um jeito de ser, e podemos crescer, um entendendo o outro. Para isso é preciso diálogo, mas aí essa busca de ter um só pensamento, que é algo que precisamos ter em nossas casas, em nossas famílias, em nosso trabalho, também na vida da comunidade. E por fim, ele diz: vivam em paz. Vivam em paz. A partir de tudo isso, aquele viver em paz um com o outro. Enfim, há aqui um chamado. Somos irmãos em Cristo, mas há algo que nós precisamos buscar viver e fazer. E aí, termina esse versículo dizendo assim: e o Deus de amor e paz estará com vocês. Aí, Deus vai estar abençoando, quando nós buscarmos uns aos outros. Isso me lembra a palavra que João também diz, quando ele diz assim: ninguém pode dizer que ama a Deus se odiar o seu irmão. Paulo aqui usa alguns passos para que Deus de amor e de paz esteja conosco. E lendo isso aqui eu lembrei, né, de algumas situações que, mais ou menos assim, né, não exatamente, mas que eu já vi, que talvez você também já tenha visto. Aquela pessoa que de repente cria um conflito com todo mundo, brigou com todo mundo. Aí ele ainda sai dizendo assim: mas pelo menos eu estou com Deus. Já viram algo mais ou menos assim? É totalmente incoerente. Não. Se eu não consigo me relacionar, se eu não estou bem com os outros, eu também não vou estar bem com Deus. Então, este chamado é para esta comunhão. O resultado é esse: Deus estará com vocês. Enfim, esse é um texto que nos chama à comunhão, a buscarmos uns aos outros. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de comunhão. Termina com a bênção do Deus triuno: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Deus é um Deus que vem a nós de muitas maneiras. Veio como nosso Criador, nosso Pai, aquele que nos fez e que fez todo mundo. Vem em Jesus, que veio nos dar salvação, que vem nos dar perdão. Vem no Espírito Santo, que quer estar conosco a cada dia. Então Deus vem a nós, mesmo Deus, mas em muitas maneiras. E assim nós também somos chamados a irmos ao encontro uns dos outros.
para encerrar, esses dias, e acredito que vocês também, temos visto manifestações no mundo inteiro a partir, né, de um acontecimento bem ruim, lá de um homem morto, um homem negro que foi assassinado. E vem muitas mensagens sobre isto, e uma das que veio esses dias, e eu até achei interessante, eu já conhecia, mas me lembrei dela, e essa frase é uma frase marcante, de Nelson Mandela, quando ele diz que ninguém nasceu odiando a outra pessoa, seja por que for, pela sua cor de pele, ou porque não gosta disso ou daquilo, ou por ser de um jeito ou de outro. Ninguém nasce odiando o outro. Se alguém odeia é porque foi ensinado a odiar. E se nós somos ensinados a odiar, nós também podemos ser ensinados a amar. Creio que esta palavra ela é interessante e combina com esse texto bíblico. Somos irmãos uns dos outros e o nosso mundo facilmente pode levar à separação, a ódio, a pensar mal, mas se nós podemos isto, nós temos também a capacidade de olhar para outra pessoa e dizer, como ele é a imagem e semelhança de Deus, como ele foi criado por Deus, como aconteceu comigo, Jesus morreu na cruz por ele também, e assim nós somos chamados a viver como irmãos e irmãs. Pense nisto. Que dificuldades eu tenho tido em relacionamento com outras pessoas, ou talvez até na vida da comunidade? E lembre disto. Deus te chamou e Deus te chama para estar em comunhão com Ele e também com as outras pessoas. Que a gente aprenda a perdoar, a olhar para o outro com os olhos de Deus, a servir, que assim o Deus de amor e de paz esteja com cada um de nós. Amém. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos pro céu, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos pro céu, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por este tempo de culto,
Te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa o convívio dentro dos nossos lares, abençoa o trabalho de cada um, guarda-nos em nossa saúde, esteja conosco a cada dia, Senhor. Ó Deus, também oramos neste tempo que Tu dês sabedoria às pessoas que lideram, seja a nossa cidade, seja o nosso estado, o nosso país, que Tu dês sabedoria às pessoas que administram hospitais, que cuidam da saúde, às pessoas que pensam na segurança. Ó Deus, vivemos dias difíceis, confusos por muitas coisas, motivados por uma pandemia, de uma doença nova. E, ó Deus, o que nós clamamos é que Tu estejas abençoando todas as pessoas que têm responsabilidade para poderem agir da melhor maneira. E assim, Senhor, também guarda a nós. E ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o nosso semelhante como um irmão, como pessoa criada por Ti, como alguém que é amado por Ti. E ajuda, Senhor, a que em nossos relacionamentos, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, seja na vida comunitária, a gente possa ser aquele que promove a paz, que busca o entendimento, que entende um ao outro. E que assim, Senhor, nós sejamos aperfeiçoados. Ó Deus, abençoa-nos, guarda-nos, esteja conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém.